União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, sejam todos bem-vindos à web de hoje sobre compreensão ampliada da atuação do NASF e Academia da Saúde na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Por que isso? Porque é necessário nós expandirmos tanto a ideia, quanto a gestão, quanto a assistência, ou seja, o fazer destas duas estratégias. Um perfil epidemiológico ele vem justificando isso, e nós vamos falar sobre isso, nós vamos discutir isso durante a web de hoje. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jamerson Ferreira, estou como coordenador do Programa de Saúde na Escola, no Maranhão, e coordenador estadual do NASF. Sejam todos bem-vindos e facilitador nesta web de hoje. Então, é necessário que a gente conheça o nosso cenário epidemiológico brasileiro, para justificar esta ampliação, esta integração entre Núcleo Ampliado de Saúde da Família, conforme a nova PNAB, né, NASF-AB, e Academia de Saúde. A gente tem que conhecer morbidade, mortalidade, hábitos, costumes do nosso povo, para que as estratégias de cuidado que vão ser elaboradas sejam coerentes com cada cenário. Então, é importante fazer sempre resgate de série histórica a partir de bases oficiais. Por exemplo, a quantidade de óbitos no Brasil por grupos de causas CID, numa série histórica de 2001 até 2017, uma série longa, maior do que 10 anos, na qual selecionamos as 4 causas mais frequentes e das quais se destacam causas externas, que está lá em cima e vem apresentando uma crescente, né, ao longo desses 16, 17 anos. A segunda causa que temos que destacar é o aparelho circulatório. Isso a gente está falando de óbitos, a gente não está falando de taxas, a gente está colocando números absolutos. A terceira causa são neoplasias, ou seja, cânceres. E a quarta causa, por incrível que pareça, ainda são doenças parasitárias, ou seja, esta última causa é totalmente prevenível, mas só que não depende somente da saúde, depende de uma melhora na condição de moradia, no acesso à água, condição de saneamento, escolaridade e relacionamento entre a comunidade e os serviços de atenção primária à saúde. É bom que a gente lembre que o sucesso da saúde ou o insucesso da saúde não pode ser analisado a partir de uma ótica simplista, de uma ótica que isole a saúde do contexto na qual o usuário está inserido. Quando nós vamos olhar com mais detalhes, com mais calma, o detalhamento das causas do aparelho circulatório, que é a segunda principal causa de óbitos, o que é que nós observamos? Que as doenças hipertensivas, elas quase que triplicaram o volume de óbitos ao longo de 16, 17 anos, ou seja, em quase 2 décadas, foi observado que o comportamento das doenças hipertensivas quase que triplicou o número de óbitos. Lembrando que as doenças hipertensivas, elas carregam influência daquilo que o indivíduo traz em seu histórico, ou seja, da sua rotina alimentar, dos seus hábitos alimentares, da sua rotina de trabalho, do seu histórico em relação à prática ou não de atividades físicas e também associada a outras situações de saúde. Tá? A segunda causa de óbito dentro das causas do aparelho circulatório é a doença cerebrovascular. Está se tornando cada vez mais frequente. Casos comumente chamados de AVC, levando a óbitos indivíduos jovens. E olha que esses recortes que nós estamos mostrando
ainda não tem o estudo por faixa etária. No entanto, a partir de 2017, o indicador de saúde, de cálculo de prevalência ele tem mudado. Agora, a prevalência da hipertensão, ela está sendo calculada, assim como a prevalência da diabetes, a partir de indivíduos com 18 anos. Ou seja, era 33, 35 anos, já reduziu para quase a metade. E detalhe, coisa que ainda vamos falar, se nós estivermos atentos ao público adolescente, que geralmente ele é silencioso, nós iremos perceber que temos um crescimento tanto de crianças quanto adolescentes obesos e que aumenta o risco da incidência de doenças do aparelho circulatório e doenças metabólicas. Então, a gente não está falando somente da hipertensão e das questões isquêmicas. No entanto, nós também chamamos a atenção para o aumento da incidência de casos de diabetes em indivíduos cada vez mais jovens. Como nós estamos falando sobre isso, fazendo a relação das doenças do aparelho circulatório com a obesidade, é importante nós citarmos a Vigitel de 2018. Para quem não conhece a Vigitel, é uma pesquisa nacional de saúde que ela é realizada nas capitais por meio de inquérito telefônico. Então, os resultados que nós iremos mostrar, elas representam o comportamento dos estados a partir de questionários aplicados por telefone nas suas capitais. E quais foram os resultados que nós podemos destacar? No que se refere a adultos com excesso de peso, o menor resultado percentual foi verificado no município de São Luís do Maranhão, na capital. E o maior percentual de adultos foi na região de Cuiabá. Ou seja, nós temos uma variação de quase 15 pontos percentuais, mas ela já é alta ainda no menor município. No município com menor percentual. Quando nós analisamos os percentuais a partir da divisão de sexo, temos que o município com menor percentual é o Rio de Janeiro, chegando até Macapá com Florianópolis com 54,8%. Sabe o que é isso? 54%? A cada 2 homens adultos, 1 está em sobrepeso. Esse resultado ele impacta saúde, vai impactar a economia, vai impactar a qualidade de vida deste homem, desta mulher e, consequentemente, vai gerar impactos também no seu processo de envelhecimento. No que se refere às mulheres, o município, a capital que apresentou menor percentual, menor incidência, São Paulo, com 26,4%, e o município com maior incidência foi Palmas, Tocantins, 44,2%. Então, a gente está vendo que o número de pessoas que relataram ao inquérito da Vigitel, ele é sensível e nos dá dicas para que a gente possa questionar as nossas ações. Então, numa escala gradativa, no que se refere ao percentual de homens com IMC maior do que 25, né? De acordo com as capitais, nós percebemos menor índice para Teresina e maior índice para Porto Alegre. Isso para homens com excesso de peso. Mulheres com excesso de peso. Menor percentual para Palmas e maior percentual para Rio de Janeiro. É sempre importante a gente relacionar o ganho de peso com a prática ou a não prática da atividade física. Por exemplo, o menor percentual de prática de regular de atividade física foi em São Paulo. E o maior percentual foi em Palmas, 47%. Tá? Dentre os homens, o menor percentual também foi em São Paulo, 36,3%, e
E o maior percentual foi em Florianópolis, 54,8%. Dentre as mulheres, nós verificamos que o menor percentual foi em Porto Alegre e o maior percentual, novamente, para Palmas. Tá? Por que isso? Porque daqui a pouco a gente vai relacionar com a oferta do serviço. Eu já vou antecipar uma pergunta. Tá? Você já se questionou, você já avaliou, você já fez pesquisas sobre o impacto das ações do NASF, da Academia da Saúde e da sua atenção primária na qualidade de vida destas pessoas? Quando a gente olha para as crianças, e aí a gente vai trazer dados realmente um pouco mais antigos, mas eles são dados importantes. No que se refere às crianças em relação à prevalência de peso, nós verificamos que um percentual de 7,3% em crianças menor do que 5 anos. E aí esse percentual ele salta para 34,8% de crianças de 5 a 9 anos. E para adolescentes, ele reduz um pouco, mas ele é muito preocupante porque ele está em 25% de 12 a 17 anos. Né? Então a gente percebe que existe uma variação de 16,4% de crianças maior que 5 anos. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá bom? Essa pesquisa, ela também foi da Pesquisa Nacional de Saúde, 2006/7, e da Pesquisa de Orçamentos Familiares, 2008/9, e do Estudos de Risco Cardiovasculares, 2013/14, tá bom? Então, a gente está vendo aí 3 ou 4 fontes de informação para compor cada um dos quadros mostrados. Não foi somente de uma pesquisa, foram recortes diferenciados, mostrando percentual da incidência de excesso de peso, tanto em crianças quanto em adolescentes. A gente já falou sobre incidência, sobre excesso de peso, sobre prática de atividades físicas. A Vigital ela é muito maior. Ela também mostra percentual de adultos com insuficiência de práticas de atividade física. Aí você vai ver a equivalência de que quanto maior o excesso de peso, maior o percentual de insuficiência. Ou seja, existe uma relação de ganho de peso e a observação de que esses indivíduos praticam cada vez menos atividades físicas. A gente tem que ser muito sensível em relação a essa realidade. Por que eu estou trazendo esse texto também, que é do Ministério da Saúde? Porque foi mencionado na nova PENAB, que é a portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, que uma semana depois ela foi consolidada, ou seja, todo o texto dela foi inserido na portaria de consolidação número 2, tá bom? Só que não foi explicitado esse novo desenho do NASF. É importante lembrar que o NASF ele é uma potência dentro da atenção primária somente se ele for guiado para um raciocínio ampliado. Existem muitos NASFs no nosso estado, na nossa região Nordeste, no nosso Brasil, que carregam vícios de atuação que são muito preocupantes. NASF não é para ficar devoto somente a atendimento individual. Vamos mostrar melhor isso, tá? Porque nessa definição do Ministério da Saúde, que está lá no portal da APS, nos mostra que a NASF ele tem possibilidades diferenciadas de atuação. A gente resumiu aqui, esse texto ele está resumido numa figura daqui a 3 ou 4 slides. Mas lembrando, NASF pode fazer atendimento domiciliar, NASF ele pode fazer atendimento em grupo, práticas coletivas, ele pode fazer atendimento individualizado, mas ele também pode fazer plano de trabalho ou plano terapêutico singular, entre várias outras, matriciamento. Então, e desenvolvimento de projetos. A gama de possibilidades do NASF, ela é enorme. O maior desafio do NASF é que ele não fique subjugado somente a atendimentos individuais. O NASF ele tem que pensar e funcionar de forma estratégica. Ele tem que analisar o território, é isso que nós queremos chamar a atenção de vocês. Tá? Esse recorte é o recorte da legislação vigente.
nós temos hoje 3 modalidades de NASF, sendo NASF 1, NASF 2, NASF 3. A maioria dos NASFs instalados são da categoria 1, que atua de 5 a 9 equipes. Já é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente vai analisar a realidade de vários municípios, percebemos que mesmo com o NASF 1, ele já nasce sobrecarregado com 9 equipes. E é um desafio enorme para uma equipe de saúde atuar com qualidade, apoiando 9 equipes. Tem município que, como ainda não conseguiu solicitar outro NASF, o único NASF da cidade acaba tendo uma gama de atuação superior a 9 equipes. E qual é o problema disso? O problema disso é que o NASF vai acabar ficando atrelado, algemado, preso somente a demandas de atendimento individual na UBS. E isso não é prioridade para o NASF. O NASF, ele tem esse conjunto tanto de apoio às equipes quanto de carga horária, tá bom? E a gente tem que desconstruir várias coisas. A primeira coisa, não existe carga horária padrão no NASF. Existe a quantidade mínima de horas, que é 20 horas por profissional. Não existe o padrão que todo mundo no NASF tem que fazer 30 horas ou 40 horas. Não é isso. A diferença entre os NASFs, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, é que a soma da carga horária ela tem que atingir, no mínimo, 200 horas para NASF 1, 120 horas para NASF 2 e NASF 3, 80 horas. Vocês perceberam a palavra mínimo, não é máximo e nem teto? Quer dizer que eu posso ter mais profissionais do NASF e essa carga horária extrapolar essa soma? Pode. É necessário que a gente tenha isso com muita clareza, porque acaba se fazendo gestões do NASF que já começam viciadas ou limitadas. O que é que isso faz para o NASF? Acaba danificando ou limitando o potencial de funcionamento do NASF, assim como da academia de saúde, tá? Então, quais são as tecnologias de cuidado que são disponíveis ao NASF, autorizadas, incentivadas? Atendimento individual, atendimento domiciliar, atendimento compartilhado, o PTS, o matriciamento e as atividades coletivas. Jamerson, qual é a prioridade? Gente, a prioridade, quem nos diz isso é o Ministério da Saúde, na redação dos cadernos de atenção básica do NASF, são 2 cadernos, e também na redação do manual do 3º ciclo do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade, PMAQ. Quando a gente vai observar o índice do NASF e os indicadores. Não adianta você gerenciar o seu NASF dando 70% da agenda para atendimentos individuais, porque num processo de avaliação de um PMAQ, vai ser o índice, o indicador que menor recebe o destaque. O maior indicador, os dois tipos os 3 tipos de atendimento com maior percentual, não a avaliação externa, é atividade coletiva, atendimento compartilhado e atendimento domiciliar. E, por último, atendimento individual. Tem municípios que transformam o NASF em um consultório de especialidades. É errado. O NASF ele não deve ter um prédio separado para ele, com o CNES próprio. O NASF é uma equipe de atenção básica que ela deve estar não a serviço, ela deve compor estrategicamente a organização dos serviços de atenção primária à saúde. E como a composição do NASF ela é muito vasta, cada município, se tiver mais de um NASF, não precisa copiar a composição de um NASF e exportar para o 2º, para o 3º, para o 4º, para o 5º. Tem município que tem uma grande quantidade de NASFs e são todos iguais. Qual é a dica? Provavelmente isso vai dar errado, porque não existem comunidades iguais. Ou seja, eu posso ter uma composição de profissionais diferentes para cada NASF? Sim. Na redação dos cadernos do NASF, indica que a seleção dos profissionais para compor o NASF deve ser realizada a partir do conhecimento das necessidades do território. A gente não precisa padronizar, porque o que é mais comum na composição dos NASFs, e isso a gente já vai vendo nas produções do Ministério da Saúde, nas pesquisas, nos artigos, é que o NASF ele é composto por, na maioria das vezes, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo. Essa não é uma composição padrão.
Eu posso ter comunidades, regiões que o NASF apoia com necessidades outras. Quem tem que nortear a composição desse NASF é a necessidade do território. Só que na maioria das vezes fazemos uma atuação de trás para frente. Do tipo, eu conheço em outro município uma composição de NASF. Deixa eu trazer o projeto e fazer para cá. Está errado. Na redação, por exemplo, da planificação, que é aplicada pelo Ministério, pelo COSEMES, em parceria também com outras universidades, o que é que tem que ser feito? Primeiro, estudo de território. Estudamos o território, verificamos as principais patologias, condições de saúde, as maiores demandas, e a partir daí fazemos um estudo por região. Que região é essa? Uma região micro, que é a área de abrangência de uma equipe de atenção básica. Se nós avaliamos que uma determinada área e conhecemos ela, nós vamos reconhecer as suas peculiaridades. Aí sim nós vamos entender o seguinte, olha, o NASF, corretamente montado, está baseado na necessidade do território. Vamos lembrar a diferença, né, entre a gestão do serviço de saúde, que é por demanda e por oferta. Quando o serviço de saúde, seja ele qualquer, ele sai da cabeça do gestor, ignorando a necessidade do território, ele é por oferta. Quando o gestor estuda a necessidade do seu território e elabora a oferta de serviços de acordo com aquilo que se apresenta a ele, ele está fazendo gestão da demanda. E aí sim, ele respeita o usuário. Essa é a ideia. Já que a gente falou tanto do NASF, é necessário resgatar o conceito de academia de saúde, até mesmo o seu histórico. Porque a academia de saúde ela nasceu de uma ideia dentro da vigilância, na qual foi percebido que esse aumento das doenças crônicas não transmissíveis, uma estratégia dela é a mudança dos hábitos do usuário. E no que se refere às doenças do aparelho circulatório, na qual já observamos, verificamos que a prática das atividades físicas é uma estratégia viável. Mas não adianta somente oferecer equipamentos numa praça. Vamos olhar com calma o que o Ministério nos diz. Então, essa redação não é nossa, é do Ministério. Tá? O programa Academia de Saúde ele não é novo, ele foi criado em 2011, é uma estratégia de promoção e produção do cuidado, vejam só isso. O que é promoção? Não é prevenção. Promoção é quando você articula diferentes estratégias para a mudança da qualidade de vida do usuário. Então, a mudança de um repertório comportamental de uma pessoa, ela não é a curto tempo, ela é médio e longo prazo, e ela requer acompanhamento de equipe de saúde. Então, o Ministério da Saúde, neste período, elaborou projetos e editais para que os municípios pudessem solicitar verbas para construir as suas academias de saúde e ou contratação de profissionais para atuar nestas áreas de espaço público, favorecendo a prática acompanhada e correta de atividade física. A gente sabe que para fazer atividades físicas com qualidade não basta simplesmente colocar um tênis, um short, uma calça, uma camisa folgada e começar a fazer atividade física, porque você pode se machucar. É necessário acompanhamento, é necessário orientação, é necessário profissionais de saúde lhe acompanhando, porque vai envolver mudança, vai envolver mudança na sua alimentação, vai envolver acompanhamento de condições de saúde, caso você tenha, entender quais são as suas limitações e quais são estratégias de cuidado adequadas ao seu contexto e às suas possibilidades. Quando a gente fala de academia de saúde, nós temos duas portarias. É a portaria de consolidação número 5, de 28 de setembro, e a portaria de consolidação número 6, de 28 de setembro, também é a mesma data. Tá? Tanto como o NASF quanto a academia de saúde existem modalidades. A modalidade 1 é a maior, com 250 metros quadrados, é a maior, e o repasse do Ministério era 81. A modalidade 2, é totalmente contrário do NASF. Desculpa o erro. Modalidade 1 é a menor, tá? 250 metros. Modalidade 2, 263. Modalidade 3, 451,20.
e para cada um deles o repasse do Ministério é aumentando. No momento, não existem editais abertos para que o município solicite novas academias de saúde. É por isso que nós temos que saber qual é o cenário de implantação tanto do NASF quanto da Academia de Saúde. Olha só. Este gráfico ele foi capturado, ele foi printado da Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde, na qual a gente vê uma prevalência de NASF tipo 1. Ele está bem distribuído por todo o Brasil, com destaque para Norte e Nordeste. Tá? Então vamos ver a distribuição disso. No ano 2018, eram 3.276 NASFs tipo 1. Quando a gente soma tudo, dá 5.298 equipes do NASF. Se a gente for fazer um paralelo do total de municípios do Brasil para a quantidade de NASFs, a gente se aproxima de quase 1 para 1. Claro que nós sabemos que existem municípios que não têm NASF. E também existem municípios que têm mais de um NASF. Né? No que se refere às academias de saúde, nós vemos um número menor, quase a metade, de 2.736 academias de saúde. Tá? Quando a gente vai fazendo a análise das academias de saúde, nós verificamos esta distribuição. Tá? O maior estado com o maior número de academias de saúde é Minas Gerais. O segundo maior estado é Pernambuco e o menor estado, na verdade, DF, não tem. Tá? Academia de Saúde, o menor estado é o Amazonas. Por que os dois aí estão marcados de verde? Pernambuco e Acre. Porque quando a gente vai dividir o total de academias de saúde pelo total de municípios, verificamos que somente esses dois estados apresentam uma média superior a 1. Ou seja, pode ser que nesses dois estados existam municípios sem NASF, no entanto, sem academia de saúde. No entanto, o número de academias de saúde no total do estado, quando dividido pelo número de municípios, ela chega a ser superior a 1. Ou seja, temos que analisar e reconhecemos que o contexto e a decisão destes municípios reconhece a academia de saúde como estratégia viável de modificação do comportamento dos seus usuários. Quando nós compreendemos que investimento em promoção de saúde é viável, ele deixa de ser custo para se tornar investimento. Por quê? Eu convido a cada um dos municípios presentes a acessar o portal SARG-SUS do Ministério da Saúde, clicar no seu estado, depois no seu município, pegar o ano mais recente, que é de 2018, e baixar o relatório anual de saúde e olhar os gráficos de morbidade e de mortalidade. Vejam que as causas mais frequentes de mortalidade, de morbidade, frequentemente têm sido doenças do aparelho circulatório. Então, senhores gestores, uma boa forma de economizar recursos é investindo em promoção. Um eterno drama dos municípios é o pagamento do TFD, tratamento fora de domicílio. Mas para mudar comportamento, nós temos que olhar não é para o TFD. Nós temos que analisar o perfil do TFD e entender como eu reverto isso a médio e longo prazo. Porque a curto prazo não tem como, porque o TFD é um sintoma daquilo que está acontecendo e que a saúde não está dando conta no seu município. Na hora que a gente faz a análise do TFD, verifica-se quantas causas são preveníveis na atenção primária. Verifique no seu município quantidade de encaminhamentos para municípios vizinhos, municípios mais distantes, por causas que poderiam ter sido evitadas na atenção primária. Então, chegamos às nossas reflexões. Essa conversa ela também é direcionada a você, secretário de saúde, a você, coordenador de atenção básica, a você, coordenador do DANTES e a você, profissional de saúde, profissional de educação. Sejam bem-vindos. Vocês já pensaram
mesmo diante da quantidade de saúde da família, da quantidade de saúde bucal, da quantidade de academias e da quantidade de NASFs, qual é o real impacto destes serviços nas incidências das doenças do aparelho circulatório? Ou, mais ampliado, nas doenças crônicas não transmissíveis? Não basta ter o serviço e dizer, olha, minha produção é alta. Quem pensa que a atenção primária à saúde deve ser guiada somente por produção de atendimento individual e fica feliz com alta produção, na verdade, está comemorando um acesso travestido, ou nos bastidores, o que você está vendo, é um processo de aumento do adoecimento dessa população. Quando a atenção primária dá certo, esse atendimento ele tende a diminuir por meio de outras estratégias, ou seja, a população fica mais saudável. Quem atende muito e tem que ser valorizado por atender muito é a rede de urgência e emergência. A atenção primária à saúde tem que ser estratégica. E essa é a nossa preocupação. Dentro deste recorte, é necessário se perguntar quais têm sido os focos da organização do trabalho do seu NASF e das suas academias de saúde do seu município. Nós tivemos diferentes tipos de relato diariamente. Por exemplo, tem NASF assumindo o papel de outro tipo de equipe. Por exemplo, tem NASF se especializando em atendimento domiciliar para pessoas acamadas. Isso não é perfil de NASF. NASF pode fazer isso? Pode. Mas se essa pessoa é continuamente acamada, isso é perfil de rede de urgência e emergência, no recorte das equipes EMAD e EMAP, que faz parte do programa Melhor em Casa. Ah, mas o meu município não tem. Então estude e veja se o seu município deve elaborar um programa, um projeto para solicitar equipes de EMAD e de EMAP. Mas não desconstrua a ideia de NASF. O NASF ele tem que obedecer protocolos, ele tem que seguir legislação, ele tem que seguir literatura científica. Ele não pode ser um NASF criado somente pela ideação de um gestor e acabar contrariando o porquê ele foi criado e o porquê ele é financiado. Essa é uma das maiores queixas dos gestores maiores. É o que está sendo feito com o emprego do recurso. Então, por isso, a primeira pergunta se conecta com essa. A segunda parte da pergunta. Vocês da Academia de Saúde, vocês já verificaram qual o impacto que vocês estão fazendo para o seu público? Como é que a gente avalia impacto? Pesquisando, analisando resultados. Como? Vocês já fizeram a avaliação de IMC? Série histórica? Então, os seus grupos têm apresentado uma melhora de IMC? Os seus grupos de pessoas que praticam, que utilizam a Academia de Saúde, têm apresentado melhoras nos seus quadros de hipertensão, diabetes, de obesidade, de outras doenças isquêmicas. Se a gente não avalia, eu não posso parabenizar o NASF, nem as academias de saúde, porque estão fazendo atividades coletivas e postando fotos e preenchendo atividades no ESUS. Do mesmo jeito que a gente não pode valorizar atendimentos individuais, a gente não pode valorizar somente um excesso de fotos e de atividades coletivas coloridas, que é um grande desafio. Porque a cada mês somos levados a acabar nos preocupando com somente um público por mês, e não é assim, a saúde tem que ser integral. É necessário também desconstruir várias ideias. Por exemplo, quando a gente pensa em grupos, a gente pensa em grupos não de pessoas. A gente pensa em agrupamentos de indivíduos por condição de saúde e não por ciclo de vida. Então a gente tem grupos de hipertensos, diabéticos, né? A gente tem grupos de gestantes. A gente não agrupa as pessoas por elas serem pessoas, a gente agrupa por causa do seu diagnóstico. Sendo assim, a gente não faz promoção nem prevenção, porque a pessoa já está exposta a um determinado risco. A gente tem que pensar nisso, tá? Desta forma, é necessário perguntar: estamos focando na assistência ou na prevenção, ou algo mais elaborado como promoção?
E por que a gente juntou NASF e Academia de Saúde? Porque é necessário conversar. Parece que são dois universos completamente distintos. Aonde tem Academia de Saúde, o NASF não entra, é só da academia. Isso está errado. O NASF não é para viver dentro das paredes das unidades básicas de saúde e a Academia de Saúde não é para ficar em volta daquela praça somente. Eles têm que se apoiar, porque o NASF vai ter profissionais que a Academia de Saúde não tem e vice-versa. E as pessoas atendidas pelo NASF moram em volta daquela praça e também são atendidas pelas equipes de saúde da família, entre outras equipes. Então é necessário analisar a agenda de trabalho do NASF e da Academia de Saúde, que acesso nós estamos dando e se há longitudinalidade do cuidado, ou seja, se nós conhecemos realmente, porque conhecer realmente envolve acompanhamento. Não é um conjunto de ações pontuais e festivas. Isso não é acompanhamento. E o mais difícil, nós não podemos ser promotores de eventos na saúde, porque tem municípios se especializando nisso. NASF nem Academia de Saúde tem que se tornar um grupo especializado em eventos, porque isso não muda hábito. Mudança de hábito é um projeto e que tem que ser acompanhado e tem que ser verificado os seus resultados. Então, outra reflexão. Qual tem sido o relacionamento da Academia de Saúde do seu município, dos seus NASFs, com as equipes de saúde? Será que tem feedback? Eu não estou falando de encaminhamento, estou falando de feedback. Por quê? Se houver feedback, o retorno, eu consigo pensar em matriciamento, eu consigo pensar na construção de PTS. Mas se as equipes de saúde forem meras portas para gerar encaminhamentos para o NASF atende esse indivíduo, ele vira para sempre o usuário do NASF, vai chegar um tempo que o NASF não vai dar alta para ninguém e não vai ter espaço para novos indivíduos e a saúde da família não vai ficar sabendo se esse indivíduo está melhorando ou não. Então, o NASF, ele recebe informação e ele tem que devolver informação. Ele não pode receber somente usuários. Porque daqui a pouco o NASF ele vira um armazém de gente, repleto e que ninguém sai. Então, quais são as nossas proposições? A gente já está chegando no final para a gente abrir o nosso debate. Primeiro, análise do território a partir das informações do cadastro do ESUS. O novo financiamento da atenção primária, ele valoriza os cadastros. A gente tem que valorizar o cadastro não é somente pela quantidade, é pela quantidade e pela qualidade das informações que tem nesse cadastro para embasar e compreender as necessidades do território e embasar as ações de serviço. Segundo, alinhe as ações das equipes de saúde da família, Bucal, NASF e Academia. Quando a gente vê um NASF alinhado, a gente vê uma atenção primária organizada a partir do estudo da demanda. Terceiro, NASF ele não pode ter uma postura passiva de somente receber usuários. NASF tem que ser propositivo. NASF tem que estar mais perto da unidade. Porque senão o NASF ele vai ficar com a agenda tão pesada que por mais que você aceite os encaminhamentos, vai chegar um momento que o intervalo entre os contatos deste usuário encaminhado pela saúde da família e o NASF, ele vai ficar muito grande, de mês em mês. E qual é a eficácia disso? Zero. NASF, quando ele faz os dois primeiros pontos, ele estuda e elabora as suas ações e alinha isso, esquematiza isso com a gestão da atenção básica e com a gestão da vigilância. NASF deve trabalhar com grupos etários e não somente por condições de saúde. Então, dá para pensar grupos de crianças, grupo de adolescentes, adultos jovens, idosos. Não estou falando de grupos por condições de saúde. NASF deve ter a sua ação, NASF e academia, alinhada com a DANTES, que é a coordenação, né, das doenças e agravos não transmissíveis. Penúltima, se a gente está falando de trabalho estratégico, alinhe a saúde com a educação. Nós temos 2 programas que já incentivam isso.
e que o público é essencial são crianças e adolescentes, que é o Programa de Saúde na Escola e o Crescer Saudável. O Crescer Saudável está dentro do PSE e precisa forte do NASF, e por que não chamar os parceiros da Academia de Saúde? Vamos pensar nisso? Porque todo mundo utiliza o mesmo sistema, que é o ESUS. E as ações estratégicas de estabelecimento de novas culturas e hábitos saudáveis. Se a gente quer mudar hábito, a gente tem que ser didático, estratégico e longitudinal, ou seja, acompanhar, porque mudar hábito não é fácil. Então vocês perceberam que uma atuação ampliada e integrada dessas duas equipes pode ser rica para o município. Se o seu município tiver com muitos vícios, converse. Pare, converse com o seu gestor, as suas equipes e pense na redistribuição de estratégias.